de válvulo mecânico, ou seja, um sistema que possui válvulas, tá? Possui linhas, no sentido de mangueiras, tá bom? Faz microprocessamento com segurança e também baixa resistência para o paciente. Esse pulmão de aço, ele fazia essa dilatação do tórax para que o paciente pudesse respirar. Hoje a ventilação mecânica, ele é muito usado, ele tem várias válvulas para que o aparelho consiga fazer uma troca gasosa melhor. Não só falando em intubação, tá bom? Não só a intubação orotraqueal, mas existe ventilador mecânico chamado de BiPAP e CPAP. Tudo bem? Pacientes que têm apneia do sono. E lá na frente eu vou mostrar. Paciente dormindo assim e o próprio aparelho faz a troca. É quando o paciente só põe a máscara só no nariz. Tem outras ventilações que colocam toda a boca, toda a máscara no paciente. Existe um outro tipo de ventilação mecânica que é a intubação. Ok? Paciente sedado e aí vai. Tá? Muito bem. Do que é composto? O que compõe esse sistema ventilatório? Tá? É composto de válvulas inspiratórias e também expiratórias, respectivo circuito. Então o aparelho, no caso do CPAP, ele só faz uma pressão positiva, ele joga o ar no paciente para que possa dilatar toda a via respiratória e o paciente inspira. Existe um outro aparelho chamado de BiPAP, que o paciente, além de fazer a inspiração com auxílio do aparelho, o próprio aparelho também faz a expiração. Ou seja, o aparelho empurra o ar e suga o ar. Mas quem faz a respiração é o pulmão. O aparelho só manda e traz. Bi, manda e traz. Ou seja, BiPAP. CPAP é somente uma respiração contínua, pressão positiva. Ou seja, o CPAP ele só manda o oxigênio. Para um pouquinho, o paciente precisou, o aparelho percebe, manda. O BiPAP, não. Ele além de mandar, ele puxa. Ele manda e suga o ar. Ou seja, ele está fazendo aí o suporte ventilatório. Porque o paciente está inconsciente, no caso de uma parada cardíaca, ou no caso de um problema cirúrgico, que vai ficar bastante tempo, então o aparelho tem que fazer empurrar e trazer o ar. Fazer as vezes aí do diafragma, tá bom? Apresenta neste aparelho gráfico de leitura. Nós conseguimos monitorizar a pressão que é feita para que o oxigênio seja mandado para dentro do paciente, para os pulmões. Nós temos que saber qual é a pressão que é exercida. Também a gente observa nesse aparelho a saturação, a quantidade, a porcentagem de CO2 nas extremidades. Nesse aparelho também a gente consegue observar a pressão sanguínea, a PA do paciente. Então, quando a gente faz uma mecânica inspiratória e expiratória, o aparelho nos dá vários parâmetros. Existe uma tela onde a gente consegue fazer essa monitorização, que é chamada de manômetro de pressão. Tá bom? Lá na frente tem um exemplo de uma tela, eu mostro para vocês. E é também um sistema independente do motor, do monitor respiratório. O que acontece? Esse aparelho ele nos auxilia em outros parâmetros, não só na ventilação. Então existe como a pressão e saturação que a gente consegue observar nessa tela. E também o aparelho faz a parte dele, que é ventilar, tá bom? Empurrar o ar para o paciente o tempo todo ou fazer expiração e inspiração. É necessário também, e esse aparelho tem, a umidificação. O paciente que vai fazer essa respiração mecânica, esse suporte ventilatório, o oxigênio ele tem que ser umidificado. Não pode ser de maneira nenhuma seco, porque esse oxigênio seco, a longo prazo, a um determinado
uso vão secar as vias respiratórias. Portanto, tem que ser umidificado essa oxigenação do paciente, essa ventilação. Ele não pode ficar sem o auxílio, tá bom? E é interessante que essa umidificação ela seja aquecida, tá bom? É um sistema convencional, tá bem, que aquece esse oxigênio e o paciente possa fazer uso normal, ok? Aqui nós estamos vendo, por exemplo, o manômetro. Aqui a gente vai ver, por exemplo, saturação, pressão, frequência cardíaca, a pressão de oxigênio que o paciente está fazendo, qual é a frequência respiratória. Aqui, por exemplo, ó, tem um 21, ou seja, o aparelho está fazendo a respiração do paciente como se ele estivesse respirando fazendo 21 respiração por minuto. O normal é 16 a 20, é o que nós respiramos. Qual é o normal da respiração de um adulto? 16 a 20. Então nós respiramos 16 a 20 vezes em 1 minuto. Nesse exemplo aqui, o paciente está fazendo, por exemplo, 21 respirações. Ou seja, o aparelho que está fazendo a ventilação do paciente por estar entubado, o aparelho vai mandar o oxigênio e trazer, ok? 21 vezes em 1 minuto. E isso é calculado de acordo com a necessidade. Se o paciente vai fazer, uma curiosidade, se o paciente vai fazer uma ventilação mecânica, uma ventilação, um suporte ventilatório a longo prazo, por causa do problema dele, no caso do coronavírus, que a gente não sabe se vai ficar um dia entubado, 2, 3, 10, 15 dias, sei lá. Esse tempo que o paciente fica entubado, ele precisa fazer um exame chamado de gasometria. Uma vez ao dia, 2, 3 vezes ao dia, de acordo com a necessidade do paciente, o exame chamado de gasometria, para ver como é que está os gases nesse sangue do paciente. Qual a quantidade de CO2 que tem no sangue do paciente? Qual é a quantidade de oxigênio que tem? Se a gente inspira demais, dá uma alteração química. O paciente vai ter muito bicarbonato. E aí, excesso de carbonato, o paciente pode ter uma alcalose respiratória. Se tiver CO2 demais, o sangue vai ficar muito mais ácido. E com isso ele pode morrer por acidose ou alcalose respiratória. E por ter bicarbonato demais, ele vai ter uma complicação metabólica. Tá, ok. E o paciente está tendo algum problema renal, por exemplo? Tem. Aí ele pode ter não só uma acidose ou alcalose respiratória, como ele pode ter ou uma acidose ou uma alcalose metabólica relacionada ao sistema renal dele complicado, tá? Mas o paciente que faz intubação, meia hora, 30 minutos depois que ele foi intubado, tem que pedir uma gasometria. Por quê? Para saber se a quantidade de oxigênio que é mandado é muito ou pouco, de acordo com a necessidade desse paciente. Para que a gente possa ver como está. De que maneira que o médico consegue avaliar se a respiração do paciente está boa ou ruim? Através da gasometria. Tudo bem? Esse sistema aqui, ó, ele é independente. Se o paciente vai fazer uma inspiração e expiração mecânica, ou seja, o aparelho vai fazer toda a ventilação dele, vai mandar tanto o oxigênio quanto puxar o CO2. Esses aparelhos, essas linhas aqui, essas mangueirazinhas, eles são independentes. Ou seja, um manda e o outro puxa, faz o vácuo. Então existe a oxigenação e o aparelho faz o vácuo e puxa o CO2. Ou seja, manda e traz o oxigênio. E existe esse aparelhozinho aqui que serve para aquecer o oxigênio, tá bom? Ele serve para aquecer a água ali, aquecer o nebulizador, o umidificador, perdão, para que o paciente não receba um oxigênio gelado, frio, tá? Para que servem as nossas vias aéreas, as fossas nasais? Para aquecer e umidificar o oxigênio que a gente respira do meio ambiente. Se o paciente estiver entubado, o oxigênio tem que ser umidificado e essa umidificação tem que ser aquecida. Esse aparelhozinho aqui, esqueci o nome, esse aquecedor, lembrei.
serve para aquecer, tá bom? Sério que para aquecer? É, para aquecer. Como e quem ventilar? Como ventilar? E quem faz a ventilação, né? O ventilador mecânico pode ser utilizado para dois tipos, tá bom? Ele pode ser feito para uma ventilação mecânica invasiva, é chamado de VMI. Quando eu falo ventilação mecânica invasiva, eu estou dizendo que esse paciente está entubado, tá? É invasiva. Ou pode ser também mecânica não invasiva, VMI, tá? A decisão depende muito do nível de consciência. Se o paciente ele está consciente, tem apneia do sono, tem paralisia ali respiratória durante o sono, ou seja, esse paciente não vai ser entubado, ele não vai fazer a ventilação mecânica invasiva. Ele só vai fazer o CPAP, que é um aparelho que coloca só no nariz, tá? E não uma orotraqueal. Então, o ventilador mecânico pode ser de dois tipos: o invasivo e o ventilador mecânico não invasivo. Tem dois tipos, ok? A ventilação mecânica não invasiva, o VNI, é contraindicado, olha, em paciente quando ele tem Glasgow. Por que é contraindicado, professor? É óbvio. Se o paciente está com a escala de coma de Glasgow muito baixa,